Agora vamos falar de cilindros. O cilindro vai ser dado da seguinte forma. A gente tem um círculo na base, outro círculo aqui paralelo a ele que vai ser a base superior, e nós vamos forrar, como se fosse um rolinho de papel higiênico aqui, forrar ao redor, formando o que a gente tem um cilindro então. Então, um rolinho de papel higiênico, uma latinha de coca, esse tipo de coisa é que é um cilindro. A gente pode ter o cilindro reto, que é aquele caso em que a altura dele vai ser perpendicular à base, assim como a chamada geratriz, que é essa medida lateral, e a gente vai ter um cilindro oblíquo quando a geratriz foi inclinada. Então, se a gente tiver aqui as geratrizes inclinadas, a altura vai ser um pouquinho diferente dela, então a gente tem um cilindro oblíquo. O cilindro oblíquo pega o cilindro reto e arrasta a parte de cima um pouquinho mais para a direita, vai entortar esse cara. Entortando esse cara, a gente chega com um cilindro oblíquo. Então, elementos que a gente vai ter: altura, que é aquela medida do segmento perpendicular à base, o raio da base, que também vai ser o raio da parte da base superior, da tampa dele, e a gente tem isso que a gente chama de geratriz, que é a distância de uma base por essa linha até a base de cima. Então aqui, no caso do cilindro reto, a geratriz é a mesma coisa que a altura. Mas no caso do cilindro oblíquo, não. A geratriz é essa medida inclinada e a gente tem aqui a altura, algo que seria perpendicular à base. Então, em um cilindro reto, a geratriz é igual à altura. Outros elementos importantes agora. Secção meridiana. Quando eu falo em secção meridiana, a ideia é o seguinte. Pensa que eu tenho aqui um cilindro, e aí eu vou passar uma faca, eu vou cortar, passar uma guilhotina bem certinho na metade. Então, passei uma faca aqui. Então, imagina aqui a minha faca. Está aqui a faca. Passei essa faca. No momento que eu passar essa faca, a trajetória da lâmina vai desenhar essa figura que está aqui em azul. Isso daqui é o que a gente chama de secção meridiana. Então, ao dividir o cilindro em duas partes iguais, bem certinho aqui na metade, a gente forma esse retângulo, e esse retângulo é o que a gente chama de secção meridiana. Observe que nesse retângulo, essa medida aqui vai ser exatamente a altura do cilindro, e essa medida aqui de baixo é o dobro do raio. Então, o raio que sai daqui e vem até aqui, ele também é raio vindo aqui pelo outro lado. Então, duas vezes o raio dá a medida dessa base aqui da secção meridiana. Alguns exemplos envolvem, vocês vão ver logo na sequência. Termo comum que aparece: cilindro de revolução. O que é um cilindro de revolução? Imagina que a gente tem aqui um eixo de rotação e eu colo nesse eixo de rotação um retângulo. Tá? Colei esse retângulo. E agora eu começo a girar isso daqui, e no momento que eu giro muito rápido, muito rápido, muito rápido, vai dar a ideia de um cilindro, o caminho que esse cara vai percorrer. Então, ao girar esse retângulo, a gente tem a ideia do que seria o caminho dessa região, forma um cilindro. Por isso que ele é chamado de cilindro de revolução. Eu vou rotacionar, revolucionar essa figura, e aí o caminho dele acaba deixando um rastro aqui que forma exatamente um cilindro. Então, essa medida H, que é a altura aqui dessa região retangular, vai ser exatamente a medida da altura do cilindro, que, como é um cilindro reto, é igual à sua geratriz. E essa medida da base do retângulo é o que vai formar exatamente o raio do nosso cilindro. Temos outro conceito, que é o conceito de um cilindro equilátero. A palavra equilátero significa lados iguais, mas para o cilindro, o que seria um igual? A dimensão dele, a dimensão horizontal para a dimensão vertical. Então, se eu pegar essa largura total aqui do cilindro e ela for igual à altura, essas duas medidas forem iguais, a gente vai ter então um chamado cilindro equilátero. Veja que no cilindro equilátero a secção meridiana é um quadrado, porque essa distância toda aqui é duas vezes o raio. E como é igual, a altura é igual a essa dimensão lateral, a altura também vai de 2r. Então, a secção meridiana de um cilindro equilátero vai ser um quadrado. Aqui eu coloquei uma ideia do que seria a planificação de um cilindro. Então, pensa aqui, para a gente entender bem o que é área lateral e área total depois. A gente tem
essa figura, que é um cilindro, e eu tirei fora a tampa e a base. Então, tirei a tampinha e coloquei aqui, a base coloquei aqui. A superfície que está aqui por fora, eu posso fazer um corte nela e abrir e fica uma folhinha como essa. E essa folhinha, na hora que eu desenrolar ela, acaba sendo um retângulo. Observa que essa medida que está aparecendo aqui, ela foi gerada de todo esse contorno que a gente tinha no cilindro. Então, toda essa medida é exatamente um comprimento de circunferência. E comprimento de circunferência é 2π vezes o raio. Então, todo esse comprimento de circunferência manteve-se o mesmo, formou esse cara, e no momento que eu espichei, deixei ele retinho, ele acaba ficando toda aqui uma medida igual ao comprimento da circunferência. Então, a medida desse lado que aqui está é o comprimento de uma circunferência. Ele é 2π vezes o raio. Essa medida que está aqui é exatamente igual à medida da altura do cilindro. Então, aqui está a altura do cilindro. Então, quando eu coloco algum detalhe a respeito de área lateral vai ser o quê? É a área dessa partezinha, da folhinha aqui que estava ao redor do cilindro. Essa área lateral, no momento que eu planifiquei, virou um retângulo. E como é que é a área do retângulo? Base vezes altura. A base mede 2π vezes o raio vezes a altura. Então, a área lateral de um cilindro é 2π vezes o raio vezes a altura. Área da base. A área da base é a área do círculo, π vezes raio ao quadrado. E a área total vai ser o quê? O valor da área lateral somada com 2 vezes a área da base, porque a gente tem uma base inferior e uma base superior. Então, área total, área lateral, mais 2 vezes a área da base. E o volume desse cara é a área da base vezes a altura, igual a gente tinha lá nos prismas. Eu tenho alguns exemplos agora, mas eu vou deixar eles nos vídeos separados. Então, vai para os próximos vídeos aí para acompanhá-los.